Oi, gente. Eu tô indo agora, né, pro cinema. Tô indo andando pra assistir o novo filme de Indiana Jones. Né, gente, assim, eu amo muito Indiana Jones, né, a franquia, assim, fez muito parte da minha infância. Né, a minha mãe me apresentou esses filmes que fizeram parte, né, da infância dela. E aí eu lembro de assistir muito, assistir bastante e adorar, né. E também eu fiz vídeo, né, no início do ano. Acho que foi em janeiro. Acho que foi em janeiro. Eu postei vários vídeos no canal, né? Em que basicamente eu falei pra vocês sobre os 4 filmes anteriores, né? Então a gente tem Caçadores da Arca Perdida, O Templo da Perdição, A Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal. E aí nesses vídeos, né, gente, eu falei pra vocês, assim, que eu amo a franquia como um todo. Eu acho todos os filmes bons. Sim, isso inclui O Reino da Caveira de Cristal. Eu acho esse filme muito legal, né? E assim, eu nunca pensei que a gente teria, de fato, um novo filme de Indiana Jones. Eu sei que já faz muitos anos que eles falavam, né, que queriam fazer um 5º filme e tal. Mas assim, eu sempre pensei em Indiana Jones como uma memória da minha infância, né? Então pra mim, e agora, ver um filme novo desse personagem é uma coisa muito especial. E vejam só, gente, que bonitinho essa vizinhança, né, onde eu tô morando agora. É temporário, né, só por esse mês que eu tô morando por aqui. Eu acho que talvez vocês até lembrem, né, que eu falei pra vocês que primeiro eu tava morando aqui, né, numa casa de estudantes, aí depois eu aluguei uma casa, né, com meu amigo Murilo, eu fiquei morando lá por meses. Muitos vídeos que eu gravei aqui no Canadá, eu tava nessa casa, né, mas aí nosso contrato acabou, né, e aí Murilo tá morando com o namorado dele, eu tava tendo que procurar um lugar só pra mim, mas tava sendo meio difícil encontrar um lugar só pra mim, né, então eu passei alguns dias numa residência de estudantes de novo, a mesma que eu fiquei, né, quando eu cheguei no Canadá, e depois eu fiquei com uma host family, né, então agora eu tô morando com uma família nessa vizinhança aqui, que é bem bonitinha, cheia de casinha, mas finalmente, amém, né, graças a Zack Snyder, ou seja, Deus, né, o visionário, eu consegui agora encontrar, né, uma nova casa pra mim, então eu vou me mudar em breve, né, essa tá sendo assim meus últimos dias nessa vizinhançazinha, por isso que eu quis gravar pra vocês, né, o vlog, eu caminhando pra ir pro cinema e mostrar pra vocês como são as ruas aqui, as casinhas. Eu acho super bonitinho, gente. Mas assim, a única parte ruim de andar aqui é que agora a gente não tá mais no inverno. Quando tava no inverno eu amava andar. Eu amava andar, gente, na neve, assim. Era tudo. Mas agora tá um calor. Olha o céu. Vejam o céu, gente. Horrível. Temperatura aqui é tipo 25, 26, 27. Aí chega às vezes 30. Muito ruim. Saudades quando era tipo 2 graus, menos 20, né? Era bem melhor. Mas assim, pelo menos é bonito, né? Aqui as plantinhas ficam bem verdinho, fica bem legal. E aproveitando, né, gente, que eu já comecei esse vídeo fazendo um vlogzinho, também vou mostrar um pouco pra vocês desse shopping aqui, né, Yorkdale, que é perto dessa casa que eu tô morando por enquanto, né. Esse shopping aqui, gente, foi o primeiro shopping que eu visitei quando eu cheguei aqui em Toronto. Eu não sei se vocês lembram, mas um dos meus primeiros vídeos no Canadá foi um vídeo que eu me mostrei, né, indo pro cinema pela primeira vez, cinema no Canadá, né, e foi o cinema desse shopping aqui. Inclusive amo essa parte, né, gente, por causa do mês do orgulho. Tá tudo com bandeira LGBT, né, em tudo que é canto no shopping. Achei isso bem legal, o shopping tá bem colorido. E esse shopping aqui, gente, ele é um dos mais conhecidos, né, mais populares aqui em Toronto, né, e como eu falei, ele foi um dos primeiros que eu fui pra assistir um filme. Olha só, gente, essa decoração belíssima de Barbie, né, as escadas do cinema, tá tudo com essa decoração, né, então a gente tem o Ken, né, e a Barbie também, e aqui fui mais uma vez, né, no Cineplex. Esse foi o primeiro Cineplex que eu visitei. Olha aqui o pôster, né, gente? Achei belíssimo o pôster desse filme. Eu amei que eles mantiveram aquela coisa, né, de fazer uma ilustração ao invés de ser só, né, foto dos atores. E esse filme, né, gente, foi diferente de Flash e também diferente, né, do Aranha-Verso. Não teve promoção, tive que pagar o preço normal mesmo. Mas estou aqui, né, porque não podia deixar de assistir Indiana Jones. Olha só, né, gente, esse cinema. Adoro. Eu tava até com fome, queria comprar uma coisinha, mas não ia dar tempo, né, porque eu acabei me atrasando um pouquinho pro filme, já que eu fui andando. E aí eu tinha que entrar, né, na sessão. O filme não tinha começado ainda, né, mas já tava com os trailers passando. Então, no meu caminho, vou mostrar aqui pra vocês um pouco de como é o cinema por dentro. Eu acho engraçado que, assim, não tem segurança nenhuma dentro do cinema. Se você quiser, né, você pode sair do seu filme e ir pra outra sala ver outro filme, né. Eu nunca fiz isso, né, até porque eu queria trabalhar no cinema também algum dia, então eu não quero, né, que o pessoal me odeie no cinema. Desculpa que eu tô fazendo nada de errado, então eu faço tudo certinho. Mas assim, se você tem o costume de fazer isso, né, de ver um filme e depois correr pra outra sala pra ver outro, você conseguia fazer isso aqui muito fácil no Canadá, porque não tem fiscalização nenhuma.
Finalmente, gente, estou aqui de volta no vídeo, né, para conversar com vocês sobre o que foi que eu achei do filme Indiana Jones e o Chamado do Destino. Acontece, né, gente, que esse vídeo acabou saindo atrasado, porque eu fui ver o filme na sexta-feira e aí eu não consegui gravar o restante, né, comentando com vocês o que eu achei na própria sexta-feira depois de ter visto o filme, porque eu tive, né, meio que uma celebração ali, uma festinha que eu fui encontrar algumas amigas minhas brasileiras que estavam aqui em Toronto, né, elas estavam fazendo intercâmbio, estavam fazendo um curso de inglês, né, para aprender inglês. E aí acabou que o intercâmbio delas chegou ao fim, né? Então chegou o momento delas voltarem pro Brasil. Então a gente teve uma celebração ali de despedida, né? Eu fui encontrar elas uma última vez antes delas voltarem pro Brasil, né? E aí no final de semana, né, que era o momento que finalmente eu ia parar pra sentar pra gravar esse vídeo, né, comentando com vocês o que foi que eu achei do filme. Acontece, né, que começou o meu processo de mudança, né? Eu consegui vir pra minha casa nova. Inclusive, já estou gravando essa parte aqui do vídeo na minha casa nova. Tô muito feliz. Mas, infelizmente, por causa disso, né, esse vídeo aqui acabou atrasando um pouco, né? Então, eu espero que vocês me desculpem por isso. Mas então, né, gente, o que é que eu posso dizer pra vocês a respeito de O Chamado do Destino? Eu já queria deixar claro aqui pra vocês que eu gostei bastante desse filme. Eu gostei muito, muito mesmo. Mas eu tenho algumas ressalvas, né? Tem alguns pensamentos, assim, de coisas que eu não concordei tanto do rumo que a história tomou, que eu acho que é importante eu comentar aqui nesse vídeo. Então, eu queria começar dizendo aqui pra vocês que eu sou uma pessoa que gosta muito de finais felizes, né? Eu adoro história que acontece desgraça, que acontece muita coisa dramática, muito sofrimento, enfim, né? Eu sei que aqui no canal, um dos maiores assuntos que eu falo, né, um dos mais populares, é Avatar. E quem me acompanha pelos vídeos de Avatar sabe que eu gosto de um sofrimento, sabe? Eu gosto que em Avatar a gente tem perdas de personagens queridos, sabe? A gente tem mortes, a gente tem consequências, a gente sofre. Eu gosto de tudo isso. Mas quando a gente fala, né, de uma saga, de uma série, de uma franquia, eu gosto que isso aconteça no decorrer da franquia, sabe? Nos filmes, nas sequências que a gente tá rolando. Mas no final, quando chega o último capítulo, a conclusão da história, né, o momento da gente se despedir dos personagens, normalmente eu sou uma pessoa que gosta mais de finais felizes. Ou pelo menos finais que sejam positivos, apesar de tudo de negativo e tudo de difícil que aconteceu, né, no decorrer da jornada. Pensando dessa forma, né, eu sinto que o quarto filme de Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal, terminava a história do Indiana Jones de um jeito que era muito incrível. Pra mim era o final feliz perfeito, né? A cena final do filme é o casamento do Indy com a Marion, né? E a gente vê que o filho dele está ali também no ambiente, né, na situação, ele tá vendo ali o casamento, ele tá assistindo o casamento. E depois, né, que o Indiana e a Marion, eles estão saindo do altar, tem um momento que o chapéu dele até voa, assim, né, com o vento que tá entrando pela porta da igreja. E aí o chapéu dele voa, o filho dele começa a pegar o chapéu dele pra colocar na própria cabeça, e o Indiana Jones vai e pega o chapéu e bota na cabeça dele, né, mostrando que o Indiana Jones sempre vai ser o Indiana Jones, ele não vai ser substituído por ninguém, sabe? Não importa a sua idade, ele sempre vai ser aquele aventureiro. Então a gente vê ele ali, né, sendo todo esse símbolo de aventura, colocando o chapéu na cabeça e saindo ali da igreja, né, casado com a Marion e com o filho. E tudo isso pra mim é aquele final, assim, absolutamente perfeito, feliz, quase final de novela que o Indiana Jones teve. E eu achei que era um final digno do personagem, um final que era muito bom pra ele, um final que era feliz. Era exatamente o tipo de final que eu gosto de ver, sabe, do personagem depois de toda a jornada, todas as aventuras que ele teve, ele ter o seu final feliz, né, sua conclusão satisfatória. Por causa disso, quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter um quinto filme da franquia Indiana Jones, eu fiquei meio em dúvida, né? Será que esse filme ia estragar aquele final maravilhoso que a gente teve em O Reino da Caveira de Cristal, né? E lembrando assim, que eu sei que nem todo mundo gosta do Reino da Caveira de Cristal, eu sei que nem todo mundo gosta desse final, mas pra mim, particularmente, era um final muito feliz, sabe? Eu não queria que aquele final fosse estragado, especialmente porque eu gosto muito do quarto filme, né? Como vocês viram, né, no vídeo que eu fiz no início do ano, já que eu fiz vídeo sobre todos os filmes de Indiana Jones, vocês sabem que eu sou uma pessoa que defende bastante aquele filme, né? Eu gostei desde a primeira vez que eu assisti, então eu não queria que aquele final fosse apagado, que aquele final fosse destruído, mas acontece que é exatamente isso que acontece aqui nesse filme, né? Então quando eu comecei a ver O Chamado do Destino, eu tava lá no cinema e eu tava vendo o que tava acontecendo, eu fiquei tipo, gente, mas como assim? Tudo sobre esse final é estragado no filme. Eles, tipo, cagam pro final de O Reino da Caveira de Cristal. E aí, nesse momento, né, que eu tava no cinema e eu comecei a perceber como eles tinham destruído aquele final, né, que eu tinha achado tão perfeitinho, tão lindo, tão feliz, né, do quarto filme, a primeira coisa que eu me lembrei foi de outra franquia da Lucasfilms, né, que também tava tendo seu revival, né, o seu retorno, né, da franquia, com a Kathleen Kennedy, né, no comando agora, né, da Lucasfilms, que foi Star Wars. E com Star Wars acontece meio que a mesma coisa, né? Eu lembro que eu assisti Star Wars quando eu era criança, então a gente tinha, né, a trilogia sequel,
Não, no caso, a trilogia prequel, né, que era o episódio 1, 2 e 3, e tinha a trilogia clássica, os episódios 4, 5 e 6. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu comecei a ver Star Wars, eu vi todos esses filmes, né, inclusive comecei vendo pela trilogia clássica, né, eu via em ordem de lançamento e não em ordem cronológica. E eu lembro que eu gostava muito dos filmes e eu amava o final, né, eu gostava que, assim, a história da trilogia prequel, que era a história do Darth Vader, ela já era realmente trágica, então o final, ele era triste, ele era infeliz, mas a trilogia clássica, ela era uma coisa, assim, mais heróica, mais de esperança, e o final dela é extremamente positivo e extremamente feliz. A gente via, né, eles destruindo o Império, né, tudo dando certo, todo mundo ali juntinho. Então a gente via Han Solo, Luke e Princesa Leia todos felizes no final do 6º filme. E aí chegava o 7º filme e a gente via, né, que o casal que eu amava, Princesa Leia e Han Solo, estavam divorciados. Sabe, que o Luke, ele meio que fracassou ali, que deu tudo errado na Academia Jedi, que ele tá afastado de todo mundo. Sabe, que a Princesa Leia, ela tava sendo meio assim que incompetente ali, né, na aliança, não na aliança rebelde, né, eles tinham a resistência agora, ela tava sendo meio incompetente. Eu fiquei tipo, nossa, mas ela era tão incrível nos filmes antigos, nossa, mas Han Solo e Princesa Leia, eles amadureceram tanto, sabe, o relacionamento deles fez eles crescerem tanto quanto personagens, por que destruir esse relacionamento? Sabe, por que fazer o Luke perder toda a esperança? Eu não gostei dessa decisão que eles fizeram com a franquia Star Wars, e basicamente o que eu tava vendo aqui no início desse filme de Indiana Jones era exatamente a mesma coisa. E eu devo dizer pra vocês, assim, gente, que eu não entendo qual é essa obsessão da Kathleen Kennedy, né, em trazer de volta esses personagens clássicos e icônicos da Lucasfilmes, né, ou seja, o Han Solo, Princesa Leia e Luke Skywalker, e agora o Indiana Jones, e transformarem eles nesses velhos, né, rabugentos e depressivos que fracassaram, que a vida deles deu errado, que eles perderam a esperança, depois que os criadores originais, né, o George Lucas e o Steven Spielberg, se despediram desses personagens, deixando eles felizes, deixando eles num momento assim que eles estavam meio que no auge da vida deles, sabe, que tudo estava dando certo, e aí chega ela e destrói tudo. E aí, é uma coisa assim que eu não gosto. Eu não gosto dessa decisão, eu não queria que a história continuasse dessa forma. Eu acho que tanto Star Wars dava pra gente ter uma sequência, né, de O Retorno de Jedi, que fosse uma coisa assim que, obviamente, a gente teria mais conflitos, mais tragédias, coisa acontecendo, babado, treta ali, mas que os personagens, eles tivessem, né, uma evolução positiva daquilo que a gente viu nos filmes anteriores, sabe? Que a gente visse o Han Solo e a Princesa Leia ainda casados, né? Deles ali no poder, sabe? O Luke com a Academia Jedi, assim, uma coisa grandiosa, né? A mesma coisa Indiana Jones, eu queria ver ele feliz, eu queria ver ele ainda se aventurando, sabe? Ele mostrando que o fato dele ser mais velho não significa que ele vai perder de ter essas suas aventuras, que ele ainda vai continuar fazendo as coisas, até porque no filme ele faz as coisas. A gente vê que apesar dele estar mais velho, apesar de às vezes ser mais difícil, ainda assim, ele tem força o suficiente, ele tem garra o suficiente pra se envolver numa aventura. Então eu queria que ele tivesse ainda sendo um grande aventureiro, eu queria que ele fosse mais respeitado enquanto professor, quando na verdade a gente vê aqui que ele tá dando uma aula, e aí tá todo mundo entediado na aula dele, sabe? Isso é exatamente o contrário daquilo que a gente via nos outros filmes do Indiana Jones. Que toda vez que ele tava dando aula, né, todo mundo, as meninas, tudo com crush nele, todo mundo prestando atenção, né? E eu entendo que agora ele é mais velho, eu não acho necessariamente que as meninas deveriam ainda ter crush nesse professor, mas pelo menos assim, tá interessado no que ele tá falando, porque apesar dele estar velho, né, ainda assim ele é uma pessoa, gente, que a velhice dele, na verdade, simplesmente mostra quanta bagagem ele tem. Porque se ele já era tão inteligente, já tinha tantas experiências no passado, quando ele era mais novo, imagina agora que ele tá aí nos 70, quase 80 anos, sabe? O tanto de conhecimento que esse cara deve ter, sabe? Deveria ser uma aula tão interessante. Eu queria ver ele na aula, assim, o pessoal realmente interessado pelas aventuras dele, por tudo que ele descobriu, por tudo que ele estudou, sabe? E não, a gente vê todo mundo entediado na aula, a gente vê, assim, não quero dar spoiler nesse vídeo, mas a gente vê que tem coisa ali que abalaram os relacionamentos dele, a família dele. Tanto é que já nos próprios trailers a gente não via a Marion participando ativamente ali do filme, e também o filho dele não está aparecendo aqui no filme, né? Então a gente vê que alguma coisa ali aconteceu com a família dele que não foi tão legal, que ele tá meio sozinho, né? Então eu fiquei tipo, nossa gente, mas pra que destruir, né, toda a base, toda a felicidade daquele personagem que a gente viu no filme anterior? Porém, né, vou dizer pra vocês se lembrarem que eu falei que eu gostei bastante desse filme, né? Então, não odiei esse filme, né? Mas eu achei que foi importante eu começar falando pra vocês essa minha frustração, pra vocês entenderem o meu lado, porque eu acho que não tem como eu opinar sobre essa história sem deixar claro o meu posicionamento em relação a certas decisões narrativas que são feitas aqui na história. Eu não gosto dessa coisa de transformar esses heróis do passado, né, nessas pessoas assim que fracassaram, que tudo deu errado na vida delas. Especialmente
quando as pessoas que fazem isso não são seus criadores originais. Eu sinto uma certa traição ali dos personagens. Porque os criadores originais, como eu falei, Steven Spielberg e o George Lucas, a ideia que eles tiveram foi de deixar a gente se despedir desses personagens, né? Eles estão no seu auge. Então eu acho estranho que chegue outra pessoa, né, que não foi criadora dos filmes, apesar de que a Kathleen Kennedy, ela já trabalhava, né, antigamente com o Steven Spielberg e o George Lucas, mas ainda assim, ela não criou esses personagens, ela não participou ativamente, né, nas decisões narrativas da história, ela não escolheu como é que as histórias iam ser concluídas, e de repente ela chega e estraga tudo que foi feito antes. Isso eu não acho legal. Porém, o filme em si, enquanto obra, é bom. E isso também é uma coisa que eu senti com a trilogia sequel de Star Wars. No caso, eu não gosto tanto, né, de O Despertar da Força, eu acho esse filme meio genérico. E eu também não gosto tanto, assim, daquele último, né, Ascensão Skywalker. Porque é aquele filme que é toda aquela bagunça feita, assim, pra agradar dois lados da fanbase que, no fim, não agradou ninguém, né? Então, O Despertar da Força e a Ascensão Skywalker, eles são meio ruinzinhos. Mas o filme do meio, que é Os Últimos Jedi, eu acho esse filme muito bom. Eu acho que é um dos melhores filmes da franquia Star Wars, né? Eu sei que isso pode parecer meio irônico, porque eu acabei de detonar várias decisões que aquele filme traz, né, em relação ao Luke, em relação ao Princesa Leia, em relação ao Han Solo, enfim. Mas a questão é que, pra mim, um filme, ele não tem a obrigação de me entregar aquilo que eu quero. Sabe, eu tenho todo o direito, enquanto fã, né, enquanto pessoa ali que tá assistindo, de ter, né, os meus desejos de coisas que eu queria ver e coisas que eu queria não ver. Mas o filme não tem a obrigação de contar a história que eu quero ver, sabe? Então, apesar de, obviamente, eu ter minhas opiniões, na hora que eu assisto o filme, eu vou ver o filme, vou analisar o filme pelo que ele é. E o filme Os Últimos Jedi é bom, né? Então, é a mesma coisa que eu senti aqui com Indiana Jones, o Chamado Destino. Eu não concordei com as decisões que a Kathleen Kennedy e que o pessoal ali envolvido nesse filme tomaram. Eu não gostei dessas decisões. Mas enquanto filme, gente, que filme bom, que filme legal. Eu adorei assistir O Chamado do Destino nos cinemas, né? Especialmente assim, porque foi minha primeira vez vendo Indiana Jones no cinema. E eu achei assim que esse filme, ele continuou trazendo diversos elementos que pra mim são super importantes pra Indiana Jones, às vezes até mais importantes do que a felicidade do final. Porque a gente sabe assim que nenhum filme de Indiana Jones ele tem aquela vibe assim de a conclusão da vida pessoal do Indiana Jones ser o principal foco, né? O filme, a maior parte de todos eles, é uma aventura. E aí no meio da aventura, a gente tem aqueles vislumbres ali de uma parte mais sentimental dele, uma parte mais sensível, né? O lado mais emocional dele, as relações familiares, enfim. Mas o filme em si, na maior parte, a gente tá acompanhando uma aventura. E a aventura que a gente tem nesse filme, eu achei super legal, né? Eu achei que ela é divertida. Tem cenas de ação aqui que eu achei super incríveis de ver em tela, né? Tem umas cenas assim de perseguição, de carro e tal, que eu achei super a cara de Indiana Jones. Eu achei uma coisa assim super elétrica, super energética, né? Eu amei assistir. Eu adorei demais aqui, né, gente? A trilha sonora, a gente tem o John Williams voltando aqui com a trilha sonora. Eu acho a trilha sonora perfeita, né? Porque não se trata apenas de uma repetição daquele tema clássico do Indiana Jones, sabe? A música que toca em todos os momentos do filme é maravilhosa, sabe? Então a gente tem o retorno de algumas trilhas clássicas dos outros filmes, mas a gente também tem trilhas novas que estão vindo aqui e eu achei que todas funcionaram. Todas ajudam a dar, né, o sentimento ali de cada cena. Cena que é mais energética, assim, que é mais de aventura. Cena que às vezes é um pouco mais tensa, um pouco mais triste, um pouco mais melodramática, um pouco mais emocional, sabe? Tudo funciona, tudo é épico, sabe? E é uma coisa tão legal porque normalmente, né, eu sinto que na modernidade as trilhas sonoras elas são um pouco assim mais simplesinhas, mais fraquinhas, enquanto lá na década de 80, né, as trilhas sonoras elas costumavam ser mais escandalosas, mais dramáticas, né? Então eu gosto da trilha sonora aqui, ela tem aquela mesma vibe dos anos 80, que é tudo exagero, que é tudo, sabe, aquela coisa assim muito grandiosa, muito extravagante. Eu amo isso, sabe? Eu achei que foi muito, muito incrível. Uma coisa que eu devo dizer pra vocês, que eu tava com medo desse filme, né, é que pelos trailers ele parecia se levar um pouco a sério demais, né? E eu acho que até certo ponto é legal se levar a sério, mas a gente sabe, né, que muitas das inspirações por trás dos filmes de Indiana Jones, ele vem, né, das revistas pulp, né, que tem aquelas histórias de descoberta, de aventura, de, sabe, investigar e procurar objetos perdidos, história e o passado. E também, né, dos filmes serials, né, de filmes seriados e também programas de TV que passavam, né, lá na década de 30, às vezes coisa da década de 50 também, né, que eram essas histórias de aventura que o próprio Steven Spielberg e o George Lucas, né, eles cresceram assistindo. Então eu acho que é importante ainda ter, né, aquele sentimento assim mais lúdico de uma aventura, de uma coisa legal acontecendo, uma coisa que às vezes até beira ao camp, né? E pelos trailers eu pensei que esse filme aqui não teria esse elemento, mas eu devo dizer pra vocês, gente, que o filme em si, ele tem alguns elementos que são mais camp, né, que são um pouco mais exagerados. Tem uns momentos aqui que eles eram tão absurdos que eu fiquei tipo, gente, amei. É essa vibe que eu gosto, sabe? Esse sentimento de aventura, esse sentimento de coisas loucas acontecendo em tela, sabe?
Então eu achei tudo isso muito legal. Também devo dizer, gente, que eu achei que é um filme bonito de se assistir, né? Normalmente, eu devo dizer pra vocês que eu acho os filmes live action da Disney meio feios, né? Não só os live actions que eu falo de adaptação das animações, mas live actions no geral. Então, filmes da Marvel, né? Os filmes de Star Wars também. Eu acho que a Disney tem uma coisa, assim, meio feia, né? Nesses filmes. Especialmente, assim, eu sinto que eles não trabalham muito bem as cores, né? Eu sinto que eles não têm, assim, um contraste, né? Que fica bonito em tela, sabe? Eu acho que falta a cor preta ali na tela, né? Eu acho que falta aquela coisa pra dar, deixar tudo um pouco mais sólido, dar um pouco mais de peso pra aquilo que a gente tá vendo. E eu achei que esse filme trabalhou super bem com o contraste. Eu achei que esse filme também tem uma paleta de cores que é super bonita, né? São vários tons de marrom e de dourado, né? E às vezes um vermelho, assim, mais escuro. Eu achei que tudo combinou tão bem, sabe? Todas as cenas que eu vi, eu falava, nossa, como tá bonito isso aqui, como eu gostei dessas cores, né? E normalmente eu não gosto muito de marrom, né? Mas eu achei que a forma como foi trabalhado aqui foi tão bem pensado, né? Toda a paleta, que eu achei que ficou bonito, sabe? Todas as cenas eu achei bonitas, né? É claro que eu devo dizer, assim, que a direção, ela não tá ali no mesmo nível do Steven Spielberg, até porque ninguém é Steven Spielberg, né? Eu acho que ele tem um jeito, assim, de filmar, né? Cenas de ação, cenas de aventura, cenas dramáticas, né? Que, assim, é muito diferente, mas a gente também não pode esperar que todo mundo seja um Steven Spielberg, né, gente? Ele é um ícone por um motivo, né? Então não dá pra gente esperar que alguém vá se igualar a ele. Mas ainda assim, né, o diretor novo que tá trabalhando aqui nesse filme, que é o James Mangold, né? Se eu não me engano o nome dele, que também já trabalhou no filme do Logan, né? E daquele Ford versus Ferrari, né? Eu acho que ele é um diretor bom, ele é um diretor competente, né? Eu achei que o trabalho que ele apresentou aqui foi sólido e bom o suficiente, né? Por mais que, obviamente, ele não seja um Steven Spielberg, o que ele fez pra mim já tá bom, eu já achei que foi excelente, né? E assim, gente, é um filme que a experiência de assisti-lo é muito divertida. Pra mim, foi um entretenimento muito incrível, né? Eu adoro também o final do filme, sabe? O terceiro ato do filme, a conclusão que a gente tem ali. Primeiro, porque a gente sabe que todo filme de Indiana Jones, né? Quando eles estão atrás de um certo artefato, né? De um certo objeto, no final, a gente sempre tem uma coisa que foge mais da realidade, né? No geral, o filme, ele é um pouco mais realista, né? No decorrer do filme. Então, a gente vai vendo, às vezes, algumas coisas mais absurdas durante a aventura, durante as cenas de ação. Mas, no geral, é uma coisa assim, mais pé no chão. Tem esse objeto que eles querem encontrar e tem umas lendas ali envolvidas. Mas, no final do filme, sempre a gente vê que por trás dessas lendas tem uma certa realidade. Então, todo final do filme de Indiana Jones, a gente tem uma coisa mais fantasiosa acontecendo. E a coisa mais fantasiosa que acontece nesse filme aqui, eu achei super criativa, achei a ideia, assim, super original, super diferente, né? Não é igual ao que a gente viu nos outros filmes, mas ao mesmo tempo é uma coisa que casa muito bem com os outros filmes. E que eu achei que foi uma coisa, assim, muito legal e muito criativa de ser explorada nessa franquia, né? Especialmente considerando que esse filme aqui, ele é feito com a ideia de ser o último filme, né? De ser uma despedida do Indiana Jones. Então, eu acho legal que no último filme eles tenham feito isso, né? Eu achei que foi uma coisa, assim, muito louca. Quando aconteceu, eu fiquei sem acreditar. Apesar de que já havia alguns vazamentos. Eu lembro que tinha algumas imagens relacionadas a esse final que já tinham vazado na internet, que eu já tinha visto. Mas é que o filme em si, ele parecia tão diferente daquela imagem que teve um momento que eu até esqueci, que eu já sabia meio que esse spoiler de anos atrás que saiu essa foto das filmagens. E aí, quando essa cena aconteceu, eu fiquei tipo, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. E eu achei muito, muito legal. Mas agora, né, gente, falando sobre o final em si, não o terceiro ato ali, a conclusão da ação e da perseguição e do que vai acontecer com esse objeto, nessa relíquia, né, do destino ali. A cena realmente final, assim, que a gente se despede do Indiana Jones. Eu devo dizer pra vocês que eu achei muito bonita. E aí, nesse momento, eu volto pra aquela questão que eu falei que eu não tinha curtido tanto algumas decisões narrativas que haviam sido feitas aqui, né, com a trajetória do personagem. Eu achei que a cena final, pra mim, né, acalmou o meu coração. Eu achei que a conclusão, de fato, a forma como a gente se despede do Indiana Jones foi muito mais satisfatória do que a despedida que a gente teve lá em Star Wars. Né, do jeito que a gente se despediu da Princesa Leia, do Luke, do Han Solo, né? Todos eles tiveram um final, assim, que não me agradou tanto. Já o Indiana Jones, confundindo o Han Solo, né? Tudo Harrison Ford. Já o Indiana Jones, eu devo dizer pra vocês que me agradou mais. Não foi um final fofinho, lindo, tudo feliz, tudo arco-íris e coisas belíssimas, aquele final de novela, como foi o final de O Reino da Caveira de Cristal. Mas foi um final que, quando o filme terminou, eu pensei assim, foi digno. Foi uma despedida digna, foi uma despedida bonita, ela foi melodramática, né? Ela foi intensa, foi até um final meio agridoce, né? Não foi um final que tudo dá absolutamente certo, mas foi um final, né, que deixa a gente com certa esperança também, que a gente deve continuar fazendo coisas, sabe? Não desistir, enfim. Então eu achei que foi um final bonito. Né? É um final, inclusive, que faz referência direta a uma das minhas cenas favoritas do primeiro filme, uma das cenas que eu acho mais fofinhas. Inclusive, eu acho que é uma cena que eu cheguei a comentar lá no vídeo que eu fiz do primeiro filme, né? Eu acho que eu comento sobre esse momento. E aí eles fizeram referência aqui
que na hora me lembrou da minha infância, na hora me lembrou, né, de eu ser ali criança e tá vendo na minha televisão de casa o primeiro filme de Indiana Jones e vendo essa cena específica. Então, assim, me emocionou. A trilha sonora que toca nesse momento também é belíssima. É uma música que já apareceu nos outros filmes, mas é uma das minhas trilhas favoritas, né? Não é a trilha principal, tipo aquela música mais de aventura, mas é aquela faixa mais dramática, né? Se vocês são fãs de Indiana Jones, talvez vocês saibam qual é a faixa que eu tô falando, né? Qual é a trilha que eu tô falando. Mas tocou ali no final e eu achei belíssimo, né? Eu achei que, no fim, compensou tudo aquilo que eu não curti das decisões narrativas. No fim, eu achei que compensou. E, no geral, minha opinião sobre esse filme, ela é, sim, positiva. Eu achei que esse filme foi muito legal, sabe? Eu achei que foi incrível. E, assim, eu espero que vocês assistam, gente, no cinema, se for possível. Eu sei que, assim, cinema é caríssimo. Eu sei também que a gente tá tendo muitos filmes sendo lançados ao mesmo tempo. Até eu não tô conseguindo ver todos os filmes. Vocês sabem que eu vou pro cinema com muita frequência. Mas esse mês também eu não pude gastar tanto quanto eu gastava, às vezes, nos outros meses indo pro cinema. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô no processo de mudança, né? Então, tem algumas coisas na minha casa que faltam, né? Eu, por exemplo, tive que comprar cama, tive que comprar colchão, porque ela tava sem cama, né? E também toda a coisa de trazer meus objetos pra cá, que fica mais caro. Normalmente aqui no Canadá eu sempre ando, né, de ônibus e de metrô, mas eu não conseguia trazer minhas coisas de metrô, então eu tive que pedir um Uber. Só que o Uber aqui é tipo $50, aí você passa pra real pra você ver quanto é. Então, assim, é tudo caro, tudo gasta dinheiro. Então, eu não tô conseguindo ver vários filmes do cinema, mas eu tô muito feliz que um dos filmes que eu consegui ver no cinema foi esse aqui de Indiana Jones. Pra mim, vale a pena. Pra mim, você deve assistir, especialmente se você for fã de todos os filmes que rolaram antes, né? Eu acho, assim, que é uma celebração muito bonita da franquia Indiana Jones, apesar de, mais uma vez, né, ter aquelas decisões que eu não gostei. Ainda assim, eu achei que foi um filme bem intencionado. É um filme, assim, que você não sente que os personagens são desrespeitados, apesar, né, de o rumo não ser necessariamente aquilo que a gente esperava ou que a gente queria. No fim, você vê que quem tá fazendo aqui esse filme se importa, sim, com o personagem, né? Então, é um final bonito. É uma aventura que é legal de ser assistida, né? Tem elementos clássicos ali do Indiana Jones. E o Harrison Ford, gente, ele tá muito fofo, ele tá muito maravilhoso, né? Eu tenho um carinho bastante grande pelo Harrison Ford, especialmente no papel de Indiana Jones. Eu devo dizer pra vocês que eu não gosto muito do Han Solo, mas eu amo Indiana Jones, então eu tenho esse carinho pelo Harrison Ford. E eu achei que ver ele ali mais velho, voltando a fazer esse personagem, né? Foi uma coisa tão legal e ele realmente tá entregue ao personagem aqui. A gente tem umas cenas, assim, que ele olha pra tela, né? Ele olha pra gente. Como eu falei, esse filme ele é meio melancólico, né? Meio melodramático. Então a gente vê uma sensibilidade dele ali, sabe? Ele fica um olharzinho dele ali pra gente, que me lembrou até meu cachorro, gente. Sabe aquele olhar assim, meio tristinho, meio pidão, meio manhoso? Tem umas horas que ele olha assim pra gente. Eu só queria entrar no filme e abraçar o Indiana Jones, sabe? Então, assim, muito lindo, muito fofo, né? Mas, ao mesmo tempo, também ótimo nas cenas de ação. É claro que tem muito CGI aqui, tem dublê, mas eu achei que o Harrison Ford, ele arrasa aqui, porque tem vários momentos que eu realmente acredito que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. E eu gosto dos momentos do filme que a gente sente isso, né? Porque eu não gosto daqueles filmes que necessariamente colocam uma pessoa aqui porque ela é mais velha, ela é incapaz de fazer qualquer coisa, sabe? Eu gosto de me sentir imortal, eu gosto de sentir que eu posso fazer qualquer coisa em qualquer momento da minha vida, né? Então eu acho que é legal a gente ter um herói assim em tela, que é um cara mais velho. É claro que nem sempre o filme trabalha isso de forma mais positiva possível, porque, como eu falei, muitas coisas na vida dele acabam dando errado. Mas, de modo geral, no final do filme, tudo que acontece, ele ainda é colocado num patamar alto, né? Ele ainda é mostrado como herói, como uma figura icônica, apesar da idade dele. E eu acho que isso é legal, porque eu acho que a gente precisa ter heróis de todas as idades, sabe? Eu acho que a gente não deveria se resumir apenas a ter heróis jovenzinhos, né? 16 anos, 20 anos, enfim. Eu gosto de ver uma pessoa de 70, quase 80 anos aqui, lutando e correndo e fazendo coisas, sabe? Eu achei, assim, incrível. Mas, então, gente, é isso. Eu acho que esse vídeo até ficou longo, né? E, assim, também tá saindo bem atrasado. Então, eu sei que é um vídeo, assim, que muitas pessoas já desistiram até de esperar que eu lançasse. Mas eu queria realmente, assim, falar sobre o que eu achei desse filme. Achei que foi maravilhoso. Por favor, assistam, né? E se vocês gostaram desse vídeo aqui, não deixem, né, de se inscrever no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos. Em breve eu volto com mais vídeos. Até mais!